Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos ver a parte de sistema conservativo, aula 2. Lembrando que sistema conservativo é um dos top 10 da física de todos os tempos. Você que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de assistir essa aula, a chance de cair é altíssima. E um detalhe muito importante, que mesmo na questão do Enem ou dos vestibulares, não cai esse termo energia mecânica, cálculo de energia mecânica, você pode usar esta matéria de hoje, que é energia mecânica, sistema conservativo, como uma ferramenta. Então mesmo que ele não peça, você pode usar para resolver a questão de uma maneira muito mais eficiente e inteligente. Então, eventualmente, uma questão que você usaria duas, três, eventualmente até quatro formulinhas, você pode usar a matéria de hoje, energia mecânica, sistema conservativo, para resolver a questão, às vezes em duas, três linhas. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por toda a teoria, passo a passo, detalhe por detalhe, e depois eu vou partir para aquelas questões clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos para a teoria então? Vamos lá. Sistema conservativo, aula 2 já agora. Então, na aula anterior a gente já tinha visto isso, mas vou dar uma passadinha novamente pela teoria, que eu acho bacana antes de partir para as questões, para as novas questões, tá certo? Então, o sistema conservativo a gente falou na aula anterior, aquele onde a energia mecânica se conserva porque não tem atrito, não tem resistência do ar, é a mola ideal, o fio ideal, então não há nada que vá roubar energia, tirar energia do sistema, então a energia mecânica se conserva. Então, esse desenho do lado, dá uma olhadinha, nem toda questão seja assim, mas em geral nas questões a gente vai ter isso, um ponto inicial que a gente pode chamar de ponto A, um ponto final, a bolinha está lá embaixo que a gente vai chamar de B, pode ser A e B, 1 e 2. Então o que eu posso dizer? Bom, então se é um sistema conservativo, a energia mecânica se conserva, é constante, a gente vai dizer então que a energia mecânica no ponto A lá em cima é igual à energia mecânica no ponto B, energia mecânica final. Tá? Lembrando que energia mecânica, falamos isso na última aula, já falamos isso na aula anterior também, energia mecânica é a soma, né? O somatório de três modalidades de energia. Tá lá, energia cinética, tá a primeirinha aí, ó, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então a soma dessas três no ponto A tem que ser igual à soma da cinética, potencial gravitacional e potencial elástica no ponto B, tá? Daí eu falar a mesma coisa que eu falei na aula anterior, professor Fittella, meu Deus, isso vai dar um baita trabalho, tem 6 modalidades de energia. Não, pode esquecer, tá? Pode esquecer isso aí. Não é assim não, porque é impossível quase uma questão ter essas 6 modalidades de energia. Geralmente tem 2, 3, 4, já é difícil aparecer nas questões. Certo? Então não vai dar muito trabalho não. Vamos lá em frente? Então o que eu vou fazer para você agora? Vou recordar, dar uma passadinha, o que é energia cinética, o que é potencial gravitacional e potência elástica, que nós já vimos na última aula, vimos na aula anterior a essa também, que era uma aula só sobre energia mecânica, mas eu vou dar uma passadinha também para te ajudar aqui na sua memória. Então tá aqui, ó, tá? Energia cinética. Energia cinética, energia associada à velocidade. Tá? Energia cinética em joules, sistema internacional, m a massa do corpo em quilogramas e a velocidade do corpo, o modo de velocidade em metros por segundo, sistema internacional. Lembrando novamente, tá? Fundamental, até por isso que eu estou passando aqui novamente. Energia cinética, energia associada à velocidade, tá até de vermelhinho aí, pus para te chamar a atenção. Energia cinética, energia da velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Vou fazer isso com vocês nas questões daqui a pouquinho novamente aí. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Isso é fundamental para a compreensão desta aula aqui. Vamos lá, energia potencial gravitacional. Esta formulinha mgh, tá lá, energia potencial gravitacional em Joule, sistema internacional. M a massa do corpo em quilogramas, G da gravidade, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E finalmente a altura, o H é a altura do corpo em metros. Professor, por que você colocou de vermelhinho? Então, novamente, vou chamar a sua atenção, porque a energia potencial gravitacional está ligada à altura. Tá? Então, se o corpo tiver altura, ele tem energia potencial gravitacional. Se não tiver altura, tiver na altura zero, né, isso que a gente chama de nível de referência, daí não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. A gente vai precisar disso nas questões, daqui a pouquinho você vai ver. E a última, energia potencial elástica. Essa fórmula é kx quadrado sobre 2, energia potencial elástica em joules, tá lá, mola, constante elástica da mola, que indica a rigidez da mola em newtons por metro. E finalmente, aplicando uma força nessa mola, ela vai ter uma deformação, né? Que no caso da mola poderia ser comprimindo ou esticando, mas a gente colocou esticando aí. E a deformação, olha no desenho aí, a deformação a gente chama de X. Então, X é a deformação da mola, podia ser a deformação do elástico, do cabo elástico. Tá? E tá na formulinha X, e eu coloquei em vermelhinho, professor, por que você colocou a deformação da mola em vermelhinho? Para chamar a sua atenção que energia potencial elástica está relacionada com a deformação da mola. Se tem deformação na mola, tem energia potencial elástica.
Tá, mas se a mola não estiver comprimida nem esticada, o que que vai acontecer? A mola está solta numa mesa, no chão. A ideia é a mola tá relaxada, que a gente fala. Daí não tem energia potência elástica. Então só ter mola, ter uma mola, já não garante que tem energia potência elástica, certo? Aí eu coloquei aqui no cantinho para vocês também a chamada lei de Hooke, tá? Que não vai precisar nesta aula, mas eu gosto de enfatizar também, tá? A famosa F igual a Kx. Essa fórmula está me dizendo que a força é proporcional à constante elástica e a deformação. Então essa fórmula está dizendo que quanto maior a deformação, mais força eu vou ter que fazer. Maior a força na mola, o que é óbvio. E também o que eu acho interessante dizer que a constante elástica, ó, quanto maior a constante elástica, mais força eu vou ter que fazer. Por isso que eu falei, né? A constante elástica indica a rigidez da mola. Quanto maior a constante elástica, mais rígida, mais difícil deformar esta mola. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos partir para as questões. Fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos agora passar por aquelas questões que eu chamo de clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos lá então, pessoal. Primeira questão: aventureiro, ousado e corajoso são algumas palavras para descrever alguém que se empolga com bungee jumping. Aquele que a pessoa salta com cabo elástico, né? Realmente precisa ter muita coragem de fazer isso aí. Embora sempre haja risco envolvido com a queda livre ligada a uma corda elástica, apenas algumas mortes foram associadas ao bungee jump. Apenas algumas mortes, foi nada, né? Nos locais mais populares e conhecidos do mundo, um desses locais é Verzasca Dam, na Suíça, onde uma queda de 220, meu Deus do céu, 220 metros. Né, se a gente for pensar, vamos aproximar para 210, só para fazer uma continha rápida. Se for 210, né? Cada andar tem 30 metros, 30 metros, cada andar tem 3 metros, né? 3 metros, 210, dá 70 andares, né? Então isso aí dá mais uns 3 andares, 73 andares, meu Deus, imagina, você tá num prédio de 73 andares, olha para baixo e pula. Realmente precisa ter muita coragem, né? Ela se tornou famosa quando o salto apareceu no filme 2002 do James Bond, GoldenEye, estrelado por Pierce Brosnan. A localização do bungee jump era a mais alta do mundo em 2002 e tem atraído grandes multidões desde o lançamento do filme, de acordo com o site Traveler's Digest. Dar um salto em Dan requer coragem, com certeza, e leva cerca de 7 segundos para chegar ao ponto mais baixo. Meu Deus, hein? Tá lá, agora vem as informações da questão. Uma pessoa de 80 quilogramas, vamos anotar aqui? Tá, depois a gente vai passar o próximo slide para poder resolver a questão. Tá aqui, ó. Uma pessoa tem massa 80 quilogramas, pula de uma altura de 100 metros, tá aqui, ó, Hzão 100 metros, usando um cabo elástico de constante elástica K, 100 newtons por metro de massa desprezível do cabo, né? A pessoa tem 80 quilogramas de massa. Desprezando a altura da pessoa, calcule o comprimento inicial. Olha, o comprimento inicial não deformado, eu vou chamar de L0, tá? Daqui a pouco a gente vai ver no desenho aí, aguenta firme. Não deformado máximo do cabo elástico para que o salto seja seguro. Veja que ele está considerando com o salto seguro. Velocidade nula antes de tocar no solo. Então chegou bem pertinho do solo, parou, opa, e subiu sem encostar no solo, é lógico, né? Graças a Deus. Despreze o efeito do ar e adote G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então tudo que está anotado nesse slide já passei para o próximo, com um desenho para a gente poder visualizar melhor a situação. Então tá lá, tá? Pessoa em cima, pessoa embaixo. Lembrando, o que eu vou fazer nessa questão? A mesma coisa que nós fizemos na aula passada, né? Essa aqui é sistema conservativo, aula 2. Na aula 1 eu fazia isso aqui, ó. O pontinho inicial a gente chamava de ponto A, o ponto lá embaixo, que é o ponto final, eu vou chamar de ponto B. Tá certo? Pode ser A e B, 1 e 2, né? X, Y, o que você quiser, né? Mas eu vou costumar chamar de A e B. Então vamos lá, massa da pessoa. Então tá aqui, a massa da pessoa vale 80 quilogramas. Já está anotado do lado, mas eu vou anotar aqui no desenho onde nós vamos usar esta informação. Então tá aqui, ó, 80 quilogramas a massa da pessoa. A altura inicial eu vou chamar de HA. Tá? Não é o ponto inicial, não é o ponto A? Então a altura do ponto A, HA, 100 metros. Constante elástica eu vou anotar aqui para baixo, porque a gente vai usar aqui embaixo, né? Ó, no pontinho B, que é onde a mola está esticada, o cabo elástico está esticado. Constante elástica, 100 newtons por metro. G da gravidade igual a 10, vamos colocar aqui no desenho mesmo, no meio. G da gravidade, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E calcule o comprimento inicial. Ó, olha o desenho aí, ó. Comprimento inicial é isso aqui, ó. Professor Futiela, como é que você sabe até onde vai? Não, então eu não sei onde vai, né? Eu desenho genericamente assim, ó. L0 tá aqui, ó. Vamos lá, vamos em frente. L0, cabo não deformado, máximo do cabo elástico para que o salto seja seguro. Velocidade nula no ponto mais baixo, ó, antes de tocar o solo. Então VB igual a zero, né, ó. VB igual a zero, ou 1 milímetro antes de chegar no pontinho B, que é o solo, né?
Tá? Então, VB igual a zero, despreza a altura da pessoa, despreza o efeito do ar, né? Dizendo que a gente pode igualar as energias. E então vamos lá, né? Como é que nós vamos calcular o L0? Então foi o que eu falei, nós vamos igualar as energias. A gente vai dizer que a energia mecânica se conserva, ou a energia mecânica no ponto B lá embaixo é igualzinha à energia mecânica no ponto A. Tá certo? Então, vamos lá, olha esse desenho. Se a gente não entender esse desenho, a gente não mata a questão. Olha lá, eu falei para você, ó, que essa distância aqui nós vamos chamar de L0, não é isso? O comprimento inicial não deformado, não deformado. Então, eu pergunto, como é que nós vamos chamar essa distância? O professor já chama de qualquer coisa. Não, não, não. A gente precisa dar um nome bom para isso aí, porque se a gente não entender, a gente não mata a questão. Tá, e que nome que eu posso dar? Eu vou te contar, eu vou chamar isso de X. Daí você deve estar pensando, professor, mas que falta de criatividade, hein? Porque X a gente chama qualquer coisa de X. Não, 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 não. Tá? Não é porque eu estou chamando de qualquer coisa, porque essa é a deformação do elástico. Tá lá. A partir de cima é o L0 não deformado, o restante é a deformação. Se a gente entender isso, a gente mata a questão. Então veja, ó, vou até mudar lá em cima. Eu não vou calcular o L0 no começo, eu vou calcular o X, porque o X eu consigo calcular. Tá? Depois a gente calcula L0. Vamos lá então? Tá, então deixa eu apagar essas nuvenzinhas. Isso. Então, olha lá, então preste atenção, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na aula anterior, tá? Nós vamos perguntar se nós temos energia cinética mv quadrado sobre 2, se nós temos energia potencial gravitacional mgh e se nós temos energia potencial elástica, a famosa kx quadrado sobre 2. Energia cinética está ligada à velocidade, energia potencial gravitacional está ligada ao altura e a energia potencial elástica está ligada à deformação. Então vamos lá? Energia mecânica no ponto B. A gente precisa ver essas três modalidades aqui, ó. O que que tem? Então a gente vai fazer as perguntinhas que estão de vermelhinho. No ponto B tem velocidade? Ó, velocidade não tem não. Tá aqui, ó, velocidade no ponto B não tem não. Então se não tem velocidade, não tem energia cinética, já vou cortar aí. Tá? No ponto B tem altura? No ponto B não tem altura não, tá? Vamos colocar um desenho aqui, ó. Não tem altura, tá? É o nosso nível de referência, nosso nível de referência, tá certo? O ponto B não tem altura, então se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Professor, então não tem nada? Tem energia potencial elástica, porque lá, quando a pessoa está lá embaixo, né, estou quase tocando o solo, o cabo elástico está deformado, está esticado, então tem energia elástica kx quadrado sobre 2. No ponto A lá em cima, tem velocidade? Não, velocidade não tem. Tá, velocidade não tem, a pessoa está parada e vai saltar, então velocidade não tem. Se não tem velocidade, não tem energia cinética novamente, certo? Energia cinética não tem. No ponto A lá em cima, tem altura? Altura tem. Tá, altura tem sim, então tem energia potencial gravitacional mgh, no caso H, tá certo? E última perguntinha, quando a pessoa está lá em cima, o cabo está deformado, esticado? Não está não. Não tem X, não tem energia elástica no cabo, porque o cabo não está esticado. Então só tem energia potencial gravitacional, acabou a questão. Quase acabou a questão, né? Porque a gente vai calcular o X, depois a gente calcula o L0, então vamos lá. Vamos fazer a continha agora, tá lá. Constante elástica vale 100. O X é o que nós queremos calcular, dividido por 2. A massa da pessoa vale 80, o G da gravidade vale 10 e a altura da pessoa vale 100 metros. Tá? Veja que dois zerinhos aqui, ó. Aliás, vamos cancelar já o 100 direitinho aqui, né? Ó. Tá? O 100 daqui, ó, já cancela. Então, o 100 do K já vai embora com a altura, tá? Então, 100 de um lado, 100 do outro foi embora. Tá? Então isso aqui vai ficar x quadrado é igual, ó, o 2 passa multiplicando, né? Isso, o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 2 vezes 80 dá 160, vezes 10 dá 1.600. E raiz de 1.600, vou fazer para cá, raiz de 1.600 dá 40 metros. Acabou a questão? Quase. Porque nós queremos saber é o L0, o comprimento do elástico não deformado. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou escrever ver desenho. Professor, que não tem fórmula da física que você vai usar? Não, agora não tem fórmula da física. É só ver o desenho. Então vamos dar uma olhadinha lá, por gentileza? Esse x que a gente já calculou, eu vou colocar no desenho agora. Tá aqui, ó, x igual a 40 metros. Então preste atenção, por gentileza, no desenho. Ó, o x vale 40 e a altura toda vale 100. Tá? Quanto é que vale o L0? A diferença. Tá? Completa o desenho. Então eu vou colocar assim, ó, ver desenho. Se eu somar o L0 do cabo mais a deformação x,
nós vamos ter altura H. Então vamos em frente. Então fica assim, ó, L0 mais x, que vale 40, que foi que calculamos. Isto é a altura do ponto A, que é 100. Tá, passo 40 subtraindo, 100 menos 40, vai dar um comprimento inicial de 60 metros. Tá, 60 metros mais os 40 que deformou, dá o total de 100 metros. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá, pessoal. Uma esfera de massa 1 kg, unida a um fio de comprimento 0,8. Vou anotar aqui, ó. A massa vale 1 kg. Tá lá, um fio de comprimento. Olha que interessante, ó. Porque o comprimento do fio, eu posso chamar isso aqui de raio, mas também a altura do ponto A. Olha que bacaninha, né? Olha que interessante aqui, ó. O comprimento do fio, o raio e a altura que ele vai descer é a mesma coisa. Tá? Então, R ou a altura do ponto A. É abandonada, isso é importante. Então tá aqui, ó, VA igual a zero, é abandonada. Vamos colocar no próprio desenho, VA igual a zero, do ponto A com o fio horizontal e atinge o ponto B quando o fio está na direção vertical. Tá? Então ó, ele chama de V, aqui, ó, esse V aqui, ó, a velocidade para a direita aqui, nós vamos chamar de VB. E veja que está aqui a dica para a gente poder usar a matéria de hoje. Despreza a resistência do ar, despreza o atrito, o fio ideal, se tiver mola, mola ideal. Então ele tá dando a brecha para a gente sacar que a gente pode usar a matéria de hoje, sistema conservativo. Se não tem nada que vai roubar energia, a energia mecânica vai se conservar. Olha lá, dot G da gravidade igual a 10. Então tá aqui, né? O G da gravidade, módulo do G aqui, ó, vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais aí? Calcule a velocidade do ponto B. Tá, então eu vou chamar de VB. Tá, o que que nós vamos fazer? Já dei a dica aí no texto, né? Ó, nós vamos igualar as energias. Tá? Energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A, tá certo? Lembrando que a energia mecânica é a soma da cinética, que é mv quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional mgh, altura, não é isso? E energia potencial elástica é kx quadrado sobre 2. Mas ó, preste atenção, energia elástica, energia potencial elástica está associada a mola, elástico. Essa questão não tem mola, não tem elástico, cabo elástico. Então essa última aí, ó, a gente já vai descartar, tá? Eu vou apagar, não vou nem escrever isso aí, porque a gente não vai questionar. Será que tem? Porque não tem. Então só tem o cinética ou energia potencial gravitacional. Então vamos lá, no ponto B, ó, pergunto para você. No ponto B tem velocidade? No ponto B tem velocidade. Que é a pergunta da questão. Velocidade tem energia cinética. Então eu escrevi aqui, ó, mvb quadrado sobre 2. Tá certo? No ponto B tem altura? Então, olha o desenho. Eu vou admitir que no ponto B não tem altura. Professor Tiago, mas pode fazer isso? Já fizemos isso em várias questões. Na aula anterior a gente fez bastante isso. Na aula anterior, essa aqui, que também era sistema conservativo. Ó, eu vou adotar, chamar o pontinho B, a linha da altura do ponto B, eu vou chamar de NR, é nosso nível de referência. Ah, então o ponto B, a altura é zero. Vamos para o ponto A. Tem velocidade no ponto A? Não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Cinética não tem. Mas a altura tem. No ponto A tem altura, então tem energia potencial gravitacional, MGH. Então vamos lá, o que a gente pode cancelar? A massa, veja, a massa é o termo comum. Então vai embora. A massa aqui desse lado vai embora com a massa daqui. Está aqui, ó, velocidade não está ao quadrado, então fica velocidade VB. Já que o VB está ao quadrado, vai ter que tirar a raiz lá do outro lado. O 2 que está dividindo passa multiplicando. 2GH, meu Deus, hein? Pessoal, presta atenção, vocês já viram essa formulinha? Tá, já vimos, em várias aulas a gente já fez isso. Aliás, na aula anterior eu fiz isso aqui também, né? Ó, velocidade de queda, raiz de 2GH. Na aula anterior eu falei, né? Se você quiser, pode até decorar essa formulinha. Professor Tiago, não gosta de decorar. Não, não precisa, né? Veja, eu fiz em 2 linhas aí. Tá, fiz em 2 linhas, cheguei nisso aí. Mas só vou contar novamente, né? Na aula anterior eu já tinha falado isso aí. Esta formulinha é famosa. Tá, o corpo tá parado lá em cima, tá em repouso, ele vai descer. Desceu em linha reta, desceu em queda livre, desceu num pêndulo, desceu montanha-russa, fez 2 loops. Não interessa. Você está lá embaixo, é raiz de 2GH. Desprezando o atrito, professor Tiago, mas espera aí. Essa formulinha só vale se não tiver atrito, se não tiver resistência do ar, se tiver, se a velocidade lá em cima no ponto mais alto é zero, se ele partir do repouso. Sim, turma, aqui é um monte de questão, um monte de questão assim, né? Partir do repouso, sem atrito, sem resistência do ar, é um monte de questão, tá? Se aplica a várias questões. Na aula anterior eu até comentei isso aí, o ano passado caiu lá na FUVEST, eu falei para os alunos, o pessoal pode guardar isso aí. Na primeira fase do FUVEST tinha a questão do skatista descendo lá um bowl, né, uma rampinha lá, pedia a velocidade no ponto mais baixo, raiz 2GH, com certeza. Vamos fazer esta conta então, tá lá, raiz de 2
2 vezes o G, que é 10. A altura é o próprio tamanho do fio, que é 0,8. Então, fazendo esta continha, vai dar... vamos fazer 10 vezes 0,8. A ordem dos fatores não altera o produto. 10 vezes 0,8 vai dar 8. 8 vezes 2 dá 16. E raiz de 16 dá bonito 4 metros por segundo. Vamos para o próximo item. Calcule o módulo da força de tração na corda no ponto B. Então veja, olha que interessante, né? Calcular a força de tração não tem a ver com a matéria de hoje propriamente dita, né? A parte de energia mecânica, mas sim com uma matéria, umas aulas anteriores que eu já deixei aqui no canal gravado, que é força resultante centrípeta. Mas é muito comum isso nos vestibulares, Enem, né? Ou mesmo nas provas do seu colégio, fazer isso aí. A gente usa a parte de energia mecânica para calcular a velocidade, depois usa a parte de força resultante centrípeta para calcular a tração na corda, e eventualmente outras forças. É muito comum que se faça isso. Então, o primeiro passo é desenhar as forças. Então, tá aqui, ó, força de tração, que é a pergunta da questão. E aqui a força peso, peso igual a mg, que eu já vou fazer a continha. E a massa não é 1 kg? Tá lá, massa 1 kg está no texto. O G da gravidade vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já vou pôr no desenho lá, peso igual a mg. 1 vezes 10 dá 10 newtons. Então, lá, o que a gente vai fazer? Lembrando que a gente já sabe que a velocidade, vamos colocar aqui, ó, eu já sei que a velocidade no ponto B, que a gente calculou no item A, no slide anterior, vale 4 metros por segundo. Como é que a gente fazia lá algumas aulinhas anteriores que a gente viu aqui no meu próprio canal, aqui, né? Já falei, se você não assistiu essa aula, não deixe de assistir, tá? Fundamental para entender essa matéria toda, chamada dinâmica, leis de Newton. Então, vamos lá, como é que eu calculo a tração? A gente aplica a formulina força centrípeta igual a mv quadrado sobre r. Tá, aliás, ó, um detalhezinho, né, chamando a atenção, não tem a ver com a aula de hoje exatamente, propriamente dita, mas só para a gente recordar, que eu acho para dar uma clareada no raciocínio. O que a gente está fazendo aqui é o que no meu canal eu chamo de roteiro campeão, né, uma receitinha. Se você já assistiu às aulas anteriores do meu canal aqui, você vai lembrar disso aí. É um roteirinho, uma receitinha que resolve qualquer questão dinâmica, lei de Newton, envolve forças. Tá, é o que a gente está fazendo no item B aqui. Primeiro passo, desenhar todas as forças. Já desenhei lá, né? Já na esferinha já está, tração e peso. E segundo passo é analisar o que está acontecendo na questão, que são 5 hipóteses. Tá? Se você costuma assistir as aulas do meu canal aqui, você já sabe isso aí, são 5 hipóteses. Ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, né? Em linha reta, sem acelerar, sem aumentar a velocidade, não é isso? Em linha reta, movimento retilíneo uniforme com velocidade vetorial constante, acelerando, brecando ou fazendo curvas. O pêndulozinho está fazendo curva, então nós vamos usar a força centrípeta e força resultante centrípeta mv quadrado sobre r, que é a última hipótese. Daí você fala, professor, mas espera aí. Tá, o pêndulozinho ele não desce acelerando, depois ele não sobe brecando. Como é que você está dizendo que não acelera nem breca? Não, então, isso, já falei isso em outras ocasiões também. Olha que interessante. Na aula de resultante centrípeta, eu falo a mesma coisa na questão, né? Lá, ele desce acelerando. Ele desce acelerando, mas ele sobe brecando, né? Isso. Então ele desce acelerado e sobe retardado. Mas exatamente no ponto B, exatamente nesse infinitésimo de segundo, ele nem acelera nem breca. Quem é a força resultante centrípeta? É a tração menos o peso. Tá, professor Tiago, como é que você sabe que é atração menos o peso e não é peso menos atração? Porque é quem aponta para o centro. Olha o dedo da pessoa lá. O dedo da pessoa é o centro da curva, que ele chama de ponto O. Força centrípeta recebe esse nome porque é a força que aponta para o centro. Então é sempre quem aponta para o centro, que no caso é a tração, menos a força que está no sentido oposto, que nesse caso é o peso. Isso é igual a mv quadrado. Aliás, vamos substituir já? A massa vale 1, a velocidade é 4 ao quadrado sobre o raio, que é 0,8. Tá certo? Vamos lá então? Ó, a tração eu não sei, mas o peso a gente já fez no desenho que vale 10. E esta continha aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16 e dividir por 0,8. Como é que a gente faz essa continha? Iguala as casas depois da vírgula, embaixo tem uma casa depois da vírgula, em cima você acrescenta também uma casa depois da vírgula, põe vírgula 0. E daí você tira a vírgula. Então fica 160, sem a vírgula, 160 por 8. Né? 16 por 8 dá 2, 160 por 8 vai dar 20. Tá? Então isso aqui vai ficar t menos 10 igual a 20. E daí passa finalmente o 10 somando 20. O menos 10 passa para o outro lado com mais 10.
E isso vai dar 20 mais 10, vai dar 30 newtons. Vamos em frente, vamos para a próxima questão aí. Próxima questão, uma criança de massa 40 quilogramas partindo do repouso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema, né, que a gente faz em todas as questõezinhas aí dessa parte de energia, que é chamar o ponto inicial de ponto A, e daí partiu do repouso, então VA igual a zero. Então, está no ponto A igual a zero, porque partiu do repouso. Tá aí no ponto mais baixo, que eu vou chamar de ponto B, como é o ponto mais baixo, o HB é zero, o nosso nível de referência, né? Toda questão a gente faz isso, tá? O pontinho mais baixo é o nosso NR, nosso nível de referência. Vamos lá. De escorregador de altura 3,2 metros, que eu vou chamar de HA. Vou chamar de HA. Então veja que a gente já começa a se acostumar com as questões, né? Ponto A, ponto B, VA, HA, VB, HB. Olha lá. Atinge o ponto mais baixo com velocidade igual a 3 metros por segundo. Eu vou chamar de VB. Tá lá. Velocidade no ponto B tá igual a 3 metros por segundo. Correto? Adotando o G da gravidade, aqui eu vou colocar aqui no meu desenho, né? Ó, G da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a perda de energia mecânica. Então olha que interessante, né? Eu fiz questão de colocar esse exercício aqui, porque agora ele perde energia. Professor, o tema da aula não é sistema conservativo, e você não falou que a energia mecânica se conserva, que não há perda de energia? Então, nesta aula aí eu vou colocar uma questão que tenha perda de energia. Então, ó, deve ter atrito, resistência do ar, alguma coisa fez com que ele perdesse energia. Então, vamos ver. O que a gente faz agora? Olha o que eu vou fazer. Eu vou começar a questão calculando a energia mecânica só no ponto A. E depois, professor, teria o ponto B, a gente faz depois. Então, lá, começo calculando energia mecânica para a gente saber o que a gente tinha de energia. Visualmente, eu acho mais interessante, né? Tá? Depois a gente calcula só a energia do B, energia mecânica do B, para ver o que sobrou. Tá? Sabendo o que eu tinha no A e saber o que sobrou no B, eu sei o quanto ele perdeu. Vamos lá então? Então lá, energia mecânica no ponto A, energia mecânica é a soma da cinética, então vamos colocar aqui, ó. Tá, eu acho que já deu para entender, porque já fizemos várias questões, né? Tá lá, energia cinética, energia potencial gravitacional MGH, energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Mas espera aí, energia potencial elástica? Não, não, ó, na questão não tem elástico, cabo elástico, mola. Não, então energia elástica, ó, vamos tirar, tá? Não vou nem questionar, será que tem? Quanto será que vale? Não, essa aí vamos tirar, né? Pra gente não também não ficar gastando tempo com coisa que a gente tem certeza já que não tem. Tá? Então, ou ele tem cinética ou tem potencial. Então, vamos lá, no ponto A, ele tem velocidade, porque se tiver velocidade tem energia cinética, que energia cinética depende da velocidade. No ponto A não tem velocidade, tá? Então não tem energia cinética. Então tá aqui, ó, já foi embora. No ponto A tem altura, porque se tiver altura tem energia potencial gravitacional, MGH, precisa ter altura. No ponto A tem altura? Tem sim. Tá? Então a energia mecânica no ponto A é somente a energia potencial, MGH, no caso H. Tá certo? Então vamos lá. Então a energia mecânica no ponto A. Então tá lá, a energia mecânica no ponto A vai ser a massa da criança aí, né? Lá, tá, de 40 quilogramas, o G da gravidade é 10 e a altura, 3,2, né? 3,2 metros. Então tá aqui, ó, a energia mecânica no ponto A. Tá, vamos fazer essa continha de cabeça. Tá lá, 10 vezes 3,2, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 10,2, 10 vezes 3,2 dá 32. 32 vezes 40, se fosse 32 vezes 4, daria 64. 128, como tem o zerinho ali, 1280. 1280 joules, tá certo? 1280 joules. Guarde isso. Então, essa energia que eu sei que ele tinha. Tá certo? Vamos lá, vamos calcular agora a energia que sobrou. Então, tá lá, a energia mecânica no ponto B. Quanto vale isso aí? Então, vamos lá. A primeira perguntinha: tem velocidade no ponto B? Porque se tiver velocidade, tem energia cinética. Velocidade tem. Então, energia cinética ele tem. Porque tem VB. VB vale 3 metros por segundo. Então, energia cinética tem. Então, tá lá. MVB ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética tem. Altura no ponto B, não. Altura no ponto B não tem, não. O pontinho B é nosso nível de referência. Não tem altura, então energia potencial gravitacional MGHB não tem, não. Então só tem cinética, então vou fazer a continha para ver o que sobrou. Tá lá, energia mecânica do ponto B é a massa da criança que é 40, a velocidade que é 3,
ao quadrado sobre 2. Então, fazendo esta continha, vamos fazer de cabeça essa conta aí. Quanto é que vai dar isso? Ó, 3 ao quadrado é 9, né? Isso, 3 ao quadrado é 9. 40 por 2 dá 20. Tá, então vai ficar 20 vezes 9. 20 vezes 9, se fosse 2 vezes 9 dá 18, mais um zerinho dá 180. 180 joules, então é o que sobrou. Sobrou 180 joules, então perdeu bastante, que tinha 1.280, só sobrou 180, perdeu muita energia. Vamos calcular então a perda de energia mecânica, energia dissipada, pode ser também energia dissipada, muitas vezes se coloca isso na questão. Ou então, olha que interessante que eu vou fazer para você, eu vou calcular a variação da energia mecânica. Porque a variação da energia mecânica, o quanto variou, né? A mudança, é o quanto ele perdeu, né? Mas eu acho bacaninha fazer assim, quer ver? Ó, olha que interessante, ó. Tudo que é variação, né? A gente já fez várias vezes aqui no meu canal. Tudo que é variação é final menos inicial. Então eu vou colocar assim, ó, a variação da energia mecânica é a energia mecânica do B menos a energia mecânica do A, final menos inicial. E olha que interessante, o que vai acontecer? Então tá aqui, ó, a variação da energia mecânica. A energia mecânica do B está lá, não é 180? Então tá aqui, ó, 180, menos a energia mecânica do A, que é 1.280. Então, se você fizer esta continha, vai dar assim, ó. Como é que pode fazer essa conta, né? Você pode fazer o maior menos o menor e depois trocar o sinal, né? 180 menos 1.280, faz ao contrário. 1.280 menos 180, que vai dar 1.100, né? Tá? 1.100, aí você põe negativo, né? Então, 180 menos 1.280 dá menos 1.100 joules. Então, pessoal, veja que deu um negativo, por isso que eu gosto de fazer desse jeito a continha, né? Deu negativo significa que perdeu, o professor Thiago já sabia que tinha perdido. Não, então, eu sei, mas a matemática mostra que perdeu, né? Isso é bacana. Então tá lá, menos porque perdeu. Então, ó, a gente não vai colocar assim, perdeu menos 1.100, né? Com uma questão dissertativa. Você põe lá na resposta, né? Então, põe lá, resposta, perda da energia mecânica é de 1.100 joules. Correto? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa aula de sistema conservativo, mas fique aqui comigo porque nós vamos para a próxima aula agora. Nós vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento e teorema de impulso também tem sido um tema recorrente nos últimos anos nos vestibulares e no Enem. Não deixe de assistir essa próxima aula. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para não perder as notificações dessas aulas sempre em primeira mão. Sempre digo isso aí, confie sempre em você. Ótimos estudos, ótimas provas sempre. Grande abraço e vamos para a próxima aula. Até já!